a civilização egípcia ela emergiu no próprio Egito. Eles tinham contato com outros povos como os sumérios, mas não foi extraterrestre, não foi Atlante, não foi sumério, foi a partir da realidade egípcia. Então vamos lá, começando aqui falando rapidamente da origem humana, o gênero Homo ele tem 2 milhões de anos. Né? O que são o gênero Homo? Homo erectus, nós temos o Homo habilis e tantos outros Homos que se desenvolveram. O Homo erectus conseguiu se tornar um bípede, né? Andar sobre as duas pernas, e o Homo habilis conseguia fazer ferramentas há milhões de anos. Nós sabemos que a origem da humanidade é na África, até que outra ossada seja encontrada em outro lugar e nos diga uma versão diferente. Por enquanto o que se tem é que a origem humana é na África, o mesmo lugar onde vai surgir o Antigo Egito. Mas só para vocês entenderem a ordem de grandeza das coisas. O gênero Homo ele tem 2 milhões de anos. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem, uns falam 250 mil anos, mas veja uma coisa, enquanto o gênero Homo está na casa da ordem de grandeza dos milhões, o Homo sapiens está na casa dos 100 mil. E quando vai surgir a passagem do Pleistoceno para o Holoceno, o que é o Pleistoceno? A Era do Gelo. O pessoal assiste lá aquele desenho animado, a Era do Gelo. Tudo que é da Era do Gelo é o Pleistoceno, quando o mundo inteiro praticamente era coberto por gelo. O Egito era um pouco diferente. A região onde hoje é o Saara, que é deserto, nessa época, por ser uma região mais quente, o que ela era? Ela era uma savana. Então ali, onde hoje é o deserto do Saara, andavam elefantes, girafas, macacos, zebras e animais de megafauna também. Essa megafauna ela foi extinta na virada do Pleistoceno para o Holoceno. O que é essa virada? 12 mil anos atrás, nós tivemos um aquecimento global, e esse aquecimento global derreteu o gelo. Quando se derreteu o gelo, nós vamos ter uma mudança fundamental para a humanidade. Por quê? Porque antes, os Homo sapiens, eles eram caçadores, coletores e pescadores. Eles não tinham condições de formarem assentamentos. Eles não tinham condições de domesticar animais em grandes escalas ou de plantar. Por quê? Porque o clima do planeta não permitia isso. Então o resultado, o que a gente vai ter? A mudança climática no planeta, e essa mudança vai propiciar o surgimento da agricultura, que a gente vai falar aqui mais para frente, que é a chamada Revolução Neolítica. Então vamos lá, como que era o Vale do Nilo? Então ele nem sempre foi árido, né, no entorno do Egito, né? Ele era uma região muito mais convidativa para a vida, tanto humana quanto animal. Agora, o Vale do Nilo provavelmente era uma região um pouco inóspita, porque havia pântanos, provavelmente havia risco de malária, certas coisas assim que evitavam com que pessoas ocupassem muito a região do Nilo. Então eles ficavam mais para onde hoje é o deserto. Bom, e o território do Egito ele é curioso, porque ele tem uma importância muito grande de quando a espécie do Homo sapiens ela vai sair da África, ir em direção à Europa, ir em direção à Ásia, e consequentemente para a Oceania e para as Américas a partir do Estreito de Bering. Mas por onde que saem esses africanos? Saem pelo território que hoje é o Egito. Então vamos colocar aqui no mapa para vocês visualizarem melhor. O Egito ele é basicamente dividido em duas terras. Uma é o Alto Egito e outra é o Baixo Egito. Para vocês não se confundirem, sempre lembrem que é o contrário. Então o Baixo Egito é a parte de cima do mapa e o Alto Egito é a parte de baixo do mapa. Por quê? Porque o Nilo nasce no sul e ele desce em direção ao mar Mediterrâneo, que é o norte. Então nós temos aqui dois Egitos completamente diferentes, dois reinos que vão marcar o período pré-dinástico. E toda a história do Egito vai ser sempre essa questão do Alto e do Baixo Egito, com questões antagônicas ali que muitas vezes vão levar a conflito. Então o Baixo Egito é a região do Delta, onde fica o mar Mediterrâneo. Essa é uma região muito importante porque é o que faz o Egito se conectar com o mundo mediterrâneo, o mundo europeu, o mundo asiático, coloca o Egito nas grandes rotas comerciais. E o Alto Egito liga o Egito com a África, principalmente com o Sudão, com a Etiópia, o país de Punt, que fica ali no chifre da África. Então o Egito só seria o Egito que a gente conhece pela geografia.
Não é à toa que Heródoto, o historiador grego, falava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Porque se não fosse as cheias do Nilo fertilizarem todas aquelas margens, jamais se teria uma abundância tão grande de terras férteis para você ter uma população tão grande ocupando o mesmo espaço. Alto Egito, portanto, bem africano, e Baixo Egito, muito conectado a esse mundo asiático e mediterrâneo. Vamos falar do Egito então no Paleolítico. No Paleolítico inferior, basicamente nós temos caçadores-coletores e Homo erectus. Essa ponta de machadinha aqui, ela é chamada de auxilian. É uma técnica bem primitiva. Então a gente tem eles espalhados, os sítios arqueológicos associados a esse período são mal preservados e muito espalhados. Por quê? Porque naquela época o rio Nilo ele tinha um volume de água muito maior. Então todo esse material, esses artefatos foram sendo espalhados. E eles não estão em seus contextos originais e são muito antigos, o que dificulta mesmo o trabalho do arqueólogo. No Paleolítico Médio, nós temos uma evolução. Eles passam para a técnica de Levallois. Ela já representa uma evolução na técnica significativa, porque você já consegue cortar ela em outras perspectivas e usar ela também como faca, usar ela como uma série de instrumentos um pouco mais complexos. E isso ocorre em áreas mais densamente povoadas. Quando a gente fala densamente povoadas, não para os padrões modernos, mas para os padrões antigos. E nós temos uma coisa curiosa aqui, que a sepultura mais antiga na África, a sepultura, ela data dessa época e foi encontrada no Egito. É a ossada aqui de uma criança, que ela foi enterrada nessa posição, junto com alguns pertences, o que indica provavelmente um ritual e uma possível crença no além-vida, que depois vai ser muito importante na história dos egípcios. No Paleolítico Superior nós já temos um registro de fogueiras, né? Então ele já estava a essa altura dominando o fogo, e nós temos, há 35 mil anos antes do presente, o vestígio mais antigo de mineração no Egito. No Paleolítico Tardio a gente já consegue datar algumas pinturas rupestres, dentre elas uma que mostra desenhos de armadilha de peixe, ou seja, já se tratava de uma série de técnicas bastante evoluídas para as atividades de caça e de pesca. Entre 11 e 8 mil anos antes do presente, nós não temos a presença humana registrada no Egito. Significa que não tinha humanos lá? Não. Provavelmente porque os sítios arqueológicos não foram encontrados, ou porque naquele momento a região do Vale do Nilo não era possível de se povoar, ou não era interessante porque tinha lugares melhores. Ou uma terceira hipótese, que eu acho que é a mais provável, é que tudo isso foi substituído, porque às margens do Nilo, toda a civilização do Egito cresceu. Então, à medida que ela foi crescendo, foi se desenvolvendo ali às margens do Nilo, ela foi sendo sobreposta, né? Períodos históricos sobrepostos. Ou pode ser as três coisas. Vamos falar então do Egito Neolítico. O que é a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica é quando o ser humano ele sai da caverna e ele passa a construir suas casas, a formar cidades, a viver da agricultura, da pecuária, né? Ele começa a domesticar animais, ele começa a se assentar. Só que cada lugar a Revolução Neolítica tomou um formato, e ela aconteceu... Antigamente se acreditava que a Revolução Neolítica ela ocorreu no Oriente Médio e se espalhou pelo mundo. Hoje nós sabemos que essa tese do chamado difusionismo cultural, ela não se fundamenta mais. Por quê? Porque a arqueologia já descobriu sítios arqueológicos neolíticos na Cordilheira dos Andes, no México, na China, na Índia, na região da Turquia, na Palestina, ao redor de Jericó, no Vale do Nilo, que é o que a gente está falando, que é um pouco mais tardio, e até na Amazônia boliviana. Nós tivemos a Revolução Neolítica, que ocorreu em algumas regiões da Amazônia brasileira também. O Egito ele vai ter uma neolitização tardia, mas antes de eu falar do Vale do Nilo, eu vou falar do deserto do Saara, que, como eu falei para vocês, era uma região de savana. O que a gente tem lá? Um abandono daquela região e um retorno entre 9.300 antes do presente. 4,9 a 4,4 mil anos antes da Era Comum, essa área foi abandonada porque se tornou semiárida, ou seja, uma nova mudança climática. E aí o que nós temos dessa época? Domesticação de gado para leite e para sangue.
é que hoje nós somos civilizados, ninguém vai lá e compra sangue de boi. Antigamente, ter fonte de proteína, se sangrava os animais para poder beber esse sangue e se alimentar. Então, da mesma forma que se fazia com leite. Não há registro de agricultura nessa ocupação neolítica do Saara. E ela é muito diferente do Neolítico na Palestina. O Neolítico na Palestina já está na agricultura, tem uma série de outras características aqui que não vem ao caso explicar. Bom, o que nós temos no Egito, então, no Saara? Nós temos cerâmicas com vasos, instrumentos líticos e polimento de pedras. Nós temos poços, cabanas e cemitérios com enterramento simbólico. O que significa isso? Crença no além-vida. Ou seja, nós já estamos falando de pessoas que têm capacidade de entender que um morto ele pode ter uma vida no além. Isso pode ser acreditar no paraíso, no inferno, na reencarnação, na ressurreição. Ou seja, se acredita que há uma continuidade. E nós temos aqui uma imagem que eu gosto muito do sítio megalítico de Nabta-Playa. Esse sítio megalítico, como vocês podem ver, é uma espécie de Stonehenge. O que são esses círculos de pedra? Eles marcam alinhamentos arqueoastronômicos. Então já havia nessa época, no Egito, uma relação com os astros. Da Augustinha de que há muito tempo os egípcios já se conectavam com o céu. Vamos falar sobre a neolitização do Vale do Nilo. Nós temos aqui vários sítios arqueológicos, rapidamente. Vou citar o que surgiu em cada um desses sítios que a gente tem registro. Em Alcabe e Fayum B, nós temos registro de pescas com barcos, ou seja, 7.000 anos antes da Era Comum, ou seja, há 9.000 anos atrás, os egípcios já tinham barcos para pescar. Tá? Então é muito tempo. Então isso a gente tem aqui guardado, esse registro, mas não pense que se tratavam de transatlânticos. Eram barcos feitos com juncos, né? Juncos amarrados que as pessoas pegavam e usavam para poder se transportar como barco. Na cultura de Fayum A, que não é a mesma da Fayum B, apesar dos sítios serem lado a lado, porque uma é de 9.000 anos atrás, a outra é de 7.000 anos atrás, então, ou seja, 2.000 anos separam um sítio arqueológico do outro. Nós já temos armazenamento de grão, olha isso aqui. Então eles já estão armazenando grãos, e já temos registro de contato com o Mar Vermelho, com o Mar Mediterrâneo e com a Núbia, que é o Sudão atual. Ou seja, eles já não estavam isolados, eles tinham contatos e caravanas comerciais. Não vamos pensar em comércio exterior ainda, né? Isso é pequenas trocas, né? Pequenos objetos, nada muito complexo. Mas nós já estamos falando do mundo integrado aqui há 7,4 mil anos atrás. 6,4 mil anos, então é um período aqui de 1.000 anos em que prosperou. Inclusive aqui vocês podem ver na tela os grãos que foram encontrados aqui nas escavações. O mapa aqui à direita mostra a época de cada uma desses sítios arqueológicos pré-históricos. Nós temos a cultura Merinda, que durou 1.100 anos, e essa cultura é muito interessante, porque quando a gente vai escavando, quanto mais baixo o nível, mais antigo ela é. Então, o que acontece? No nível mais baixo aqui, que a gente chama de nível 1, nós achamos cerâmica sem têmpera, cerâmica crua. Algumas fogueiras e alguns animais começavam a ser domesticados. Quando a gente passa por nível de ocupação 2, passou aí uns 300 anos, nós já temos uma ocupação mais densa, celeiros, e nós já temos artefatos feitos de ossos, marfins e até arpões para se poder pescar. E no nível 3 ao nível 5, que seriam os níveis mais novos, entre aspas, novos que eu estou falando em termos da escavação, nós já temos vilas, casas feitas de barro, uma divisão urbana que separava a área residencial da área de trabalho com os cemitérios, e nós já temos estátuas. E por fim, um outro complexo importante é o complexo Madiano, que é de 4 a 3,2 mil anos antes da Era Comum. Nós temos uma sociedade muito interessante, que é uma sociedade sem hierarquia social, uma sociedade sem divisão em classes, ou seja, todo mundo era enterrado nas mesmas condições, era uma sociedade igualitária. O Marx chamaria isso de comunismo primitivo, com uma vida pastoral, agrícola e sedentária. Essa sociedade ela vai ser derrotada pela sociedade hierarquizada com classes do Alto Egito. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês.